Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa sobre como estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? E falando um pouquinho do benefício de nosso programa, né? Você que deseja realizar um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, até mesmo da Espanha, né? Aprovar nos principais exames de proficiência, apresentar também a documentação necessária e obrigatória em algumas universidades, né? Ou também para fins profissionais, por exemplo, se você quer ter aquela possibilidade de poder trabalhar no exterior, né? Em algum país que fala o espanhol, né? Então, eu te convido a você entrar no nosso canal, né? Curtir o nosso vídeo, seguir nosso canal, ativar as notificações, curtir também, porque assim você consegue ficar por dentro de tudo que a gente fala em nosso canal e em nosso programa, né? Então, segue lá nosso canal que você vai ver todos os assuntos que a gente vai liberando todas as semanas, né? E quem sou eu, né? Um prazer. Meu nome é Tayana e sou professora de espanhol no Instituto Aprender Espanhol Online, uma escola de espanhol responsável por ajudar a quase 2.000 estudantes a aprovarem nos principais exames de proficiência do espanhol, né? Então, e entrar nas melhores universidades da Argentina. E falando um pouquinho sobre o tema do episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre a Universidade Austral, na Argentina. Então, qual que é a nossa intenção, então? É poder te explicar como que funciona o método de ingresso da universidade, né? As oportunidades que você poderia ter com diversas carreiras, né? Porque tem aquela pessoa que sonha, por exemplo, em estudar medicina, mas saiba que também não tem somente essas carreiras nessa universidade, né? Até a especialização, por exemplo, uma pós-graduação, você já é formado, né? E quer ter a oportunidade de fazer o intercâmbio estudantil num país, né, que fala o espanhol. Então, a gente espera que tudo isso possa te ajudar, você que deseja muito e procura sobre o intercâmbio estudantil. E falando um pouquinho, né, sobre o contexto, né, de por que surgem essas dúvidas, né? Por exemplo, assim, é muito normal você que já saiu do ensino médio e está prestes a descobrir, talvez, o que eu vou fazer agora, né? Eu terminei meu ensino médio, o que eu posso fazer? E gostaria de saber também das oportunidades, né, para estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Saiba que tem centenas de pessoas que estão pulando aquela fase de, nossa, saí do ensino médio, preciso fazer o Enem, preciso fazer o vestibular, né? Tem muitas pessoas que estão pulando esse passo porque eles estão vendo que tem a possibilidade de seguir o sonho em outro país, né? Fazer o sonhado intercâmbio estudantil. E tem muitas universidades na América Latina que possibilitam isso, como é o caso, por exemplo, da Universidade Austral, né? Então, é muito normal, por exemplo, que você tenha as dúvidas de como que eu posso começar, onde que eu vou estudar, né? Qual que é a universidade que pode me oferecer para determinada carreira, por exemplo? Será que essa universidade que eu estou prestes a escolher, ela vai me entregar tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero para conseguir ser um profissional futuramente, né? E por que a Universidade Austral, né? Quando você decide fazer o intercâmbio estudantil, né?
na América Latina, qualquer país hispanohablante, né, falando, você precisa ficar muito atento a alguns pré-requisitos que algumas universidades podem solicitar para você, como por exemplo, tem algumas universidades que no momento de você fazer a inscrição, você precisa apresentar para eles a certificado de proficiência do idioma. E esse certificado, para muitas universidades, precisa ser nível intermediário, V2, tá? Então, é uma coisa que você precisa ficar muito atento quando você deseja fazer esse intercâmbio estudantil, tá? Tem também outros, né, documentos necessários para levar também no momento da inscrição. Mas isso vai depender muito de cada universidade, porque cada universidade tem uma determinada documentação para você levar e apresentar na hora da inscrição, na hora da matrícula, né? Mas, assim, os primeiros passos que muitas universidades recomendam é você, por exemplo, lógico, ver a carreira que você vai seguir em frente, né? Ver se a universidade realmente tem essa carreira que você deseja. E ver, no caso de algumas universidades que tem como obrigatório levar a certificação, você já ir correndo atrás dessa certificação, que é nível V2, tá? Intermediário, porque na hora de fazer a inscrição vai ser assim, totalmente obrigatório levar junto com a documentação. Então, aí você já vê o quão importante, por exemplo, é o espanhol, né? Se tem a universidade que você deseja e essa universidade precisa dessa certificação, se você não tem essa certificação de proficiência no idioma, você já não consegue fazer essa inscrição. Então, vamos lá para ficar atentos com essa primeira recomendação que eu estou dando para vocês, né? Se essa universidade que vocês desejam, eles pedem como obrigatória a certificação, então já corre atrás de aprender o espanhol, tá? Mas no caso, perfeito, eu entendi isso daí, mas e falando da Universidade Austral, né? Como que ela funciona? Me conta um pouquinho mais. Será que precisa de certificação? Será que não? Então, a Universidade Austral, ela é considerada uma das melhores universidades da América Latina e do país, né? No caso, da Argentina, porque ela fica na Argentina, né? Eles possuem um campus próprio, tá? Para medicina, no caso, por exemplo, nossa, eu sonho fazer medicina, já é uma coisa muito interessante, né? Eles possuem um campus próprio para medicina e é super parecido com aquelas universidades norte-americanas que a gente vê nos filmes, sabe? E a intenção deles, na verdade, é colocar os estudantes na imersão, assim, num lugar cheio de estudos, de esportes, né? Daquela intercâmbio cultural com as outras carreiras também, que isso daí é muito interessante, né? Essa realmente é a intenção deles, entregar aquela experiência universitária, né? É um lugar para viver o estudo, né? A cultura, o esporte. E uma coisa muito interessante, né, dessa Universidade Austral é que ela aceita estrangeiros, então fique feliz você brasileiro que deseja ter essa oportunidade de estudar nessa universidade. Você tem a possibilidade de estudar nela, porque eles aceitam estrangeiros. Então, mas perfeito, eu tenho essa oportunidade de viver essa experiência, né, totalmente diferente, claro, né, e que, além de tudo, é uma excelente universidade, Então, a gente precisa ficar atento em ver, por exemplo, como que essa universidade, o que ela pede como requisito para eu poder entrar nessa universidade, né? Porque eles aceitam brasileiros, mas aí, o que eu preciso fazer para entrar nessa universidade, né?
E falando assim, além de, por exemplo, dos maiores benefícios quando você fala de estudar, por exemplo, na Universidade Austral, né? A gente se junta com o fato, né? A possibilidade, por exemplo, nossa, quero estudar medicina. Né? Se a gente, por exemplo, fica pensando, eu estou aqui no Brasil, eu quero ter a possibilidade de estudar medicina. Você tem como qualquer um tem. Só que o que acontece? Qual que é a diferença, por exemplo, entre a Universidade Austral, que fica na Argentina, e as universidades aqui no Brasil? Quando a gente decide, por exemplo, fazer universidade aqui no Brasil, a gente vê o primeiro impedimento, a primeira dificuldade, né? Por exemplo, nossa, eu preciso fazer Enem, eu preciso fazer vestibular. Tá? E a gente vê a quantidade de pessoas que tem por vaga na faculdade, né? Na universidade, que também não são tantas vagas assim, mas a gente vê como tem uma disputa entre alunos para poder conseguir uma vaga numa universidade, né? Por exemplo, para uma vaga a gente vê muitos, milhares de estudantes, né? Então, aí a principal dificuldade. E perfeito, esse daí a gente está falando de universidades públicas no Brasil, né? Mas e se a gente falar, por exemplo, de universidades particulares? Tem essa possibilidade aqui também no Brasil. Mas qual que é a diferença, né? Quando a gente fala, assim, falando de universidades, por exemplo, na Argentina, como é o caso da Universidade Austral, a gente vê mais acessibilidade, mais possibilidades de você seguir aquele sonho que você sempre teve, né? Agora, vamos ver, por exemplo, pensar universidades particulares aqui no Brasil. Por mês, a gente está falando mais ou menos pagar uns 5 mil reais por mês, tá? Não estamos falando no ano, estamos falando por mês. Ou seja, se você não tem essa capacidade, por exemplo, talvez no momento de pagar essa universidade, você entra com um investimento. Mas a gente está falando de um investimento de quase 7 anos, né? Que é a carreira de medicina aqui no Brasil. Ou seja, e no decorrer dos anos, a gente está falando de um investimento de quase 700 mil reais. E realmente um absurdo, né? Uma coisa surreal. Mas, a possibilidade que você vê aqui para você estudar, por exemplo, medicina. Mas, perfeito. Agora, no caso, a gente está falando da Universidade Austral, da Universidade na Argentina, né? Quando você vê, por exemplo, essa possibilidade lá, a gente tem muitos benefícios, no caso de fazer o intercâmbio estudantil, né? Perfeito, eu gostei, escolhi a Universidade Austral. Lá, uma universidade, por exemplo, na Argentina, a gente está falando numa mensalidade a partir de R$ 1.200, a partir, tá? Mas, assim, é uma diferença muito grande entre R$ 5 mil por mês no Brasil a partir de R$ 1.200 na Argentina, né? Então, a gente já está vendo uma acessibilidade para ter a oportunidade de você seguir aquele sonho, né? Mas, e além desse benefício, né, que você obtém quando você faz um intercâmbio estudantil, a gente está falando também de agregar nosso valor na sua vida pessoal e profissionalmente falando. Por quê? Porque você vai ter essa experiência diferente, né? Você se torna muito mais independente, né? Porque você sai da zona de conforto que você sempre esteve, por exemplo, morando com seus pais e decide ir atrás de uma nova experiência em outro país, né? Então, essa agrega muito pessoalmente, né? E falando profissionalmente, por quê? Porque atualmente tem muitas empresas, né, que estão na procura daquelas pessoas que tenham esse perfil, por exemplo, sair da zona de conforto, morar em outro país, essa experiência cultural. Então,
ter o idioma, por exemplo, o espanhol, como segundo idioma na sua vida é fantástico. O pessoal realmente fica atrás de pessoas que tenham esse diferencial, né? Além de te dar aquela fluência num idioma diferente, né? Além do seu, né? Ter aquele intercâmbio cultural de ir no país, entender o que a pessoa está falando, né? Conseguir se comunicar sem problema nenhum. Isso daí é fantástico, né? E eu pessoalmente falando, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nada de português. E teve muitos, assim, momentos que eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E tinha muito de entender o contexto, né? Então, saber realmente o que a pessoa está falando, entender culturalmente falando o idioma também é muito bom, porque essa gratificação de realmente entender é muito boa. E vocês vão ver depois, no decorrer, quando vocês forem aprendendo o idioma, ganhando aquele interesse e praticando, né? Que é importantíssimo, além de você aprender o idioma, você praticar muito para você depois virar fluente, né? Quase nativo, porque eu entendo tudo que está acontecendo, tudo que a pessoa está falando, né? Além de tudo, né, quando você aprende um idioma novo, por exemplo, eu decidi fazer um intercâmbio estudantil, né, eu estou aprendendo o idioma, você ganha aquela autonomia, aquela independência, né, no caso, você não vira dependente de alguma coisa, não, você vira totalmente independente, né, você fica sem medos, por exemplo, de entrar numa cultura diferente, porque assim, é muito normal quando você vai num país novo, conheça uma cultura nova, você ficar com um pouquinho assim, medo, né? Meu Deus, será que estou falando certo? Será que estou falando errado? É normal. Isso daí acontece com qualquer um que está se enfrentando com uma cultura diferente à sua. É totalmente normal. Até o impedimento de, às vezes, você falar assim, nossa, vou falar um portunhol. É normal. Mas aí fica a dica para você enfrentar esses medos, porque se você tiver medo, você realmente não aprende, você não consegue falar realmente o espanhol, não consegue se comunicar, nem entrar nessa imersão cultural, que é muito importante quando você está aprendendo um novo idioma, no caso seria o espanhol, tá? E além disso, por exemplo, nossa, sempre teve, por exemplo, aquele sonho de estudar medicina, mas e se estudar fora? Eu posso voltar na minha terra, por exemplo, aqui no Brasil, e exercer essa profissão? Isso aí é essa dúvida que surge muitas vezes. Então, você consegue sim. Você só traz seu diploma, você tem que validar, no caso, o seu diploma, que tem na plataforma, vocês vão conseguir ver, né, como que faz, quais que são os seus passos para seguir, mas sim, é possível, tá? Então, não é um impedimento de, nossa, eu quero estudar no exterior, quero fazer esse intercâmbio estudantil, mas eu tenho medo de voltar e não poder exercer a carreira. Você pode sim. E se, por exemplo, e qualquer carreira, tá? Não é somente medicina, tá? Porque tem muitas pessoas que têm aquele sonho de estudar medicina, mas tem outras oportunidades também. Então, tem essa possibilidade de você voltar e exercer a profissão sem problema nenhum, né? E além de você ganhar aquele reconhecimento de você ter estudado numa universidade em outro país, né? Uma universidade internacional, é maravilhoso, né? Então, isso daí são vantagens quando você decide fazer um intercâmbio estudantil, tá? E no caso, assim, por exemplo, nossa, a Universidade Austral, eu gostei muito, mas enquanto a carreira, se é somente medicina, tem outras carreiras, como que eu posso ver? Não no caso, por exemplo, dessa universidade, não é só medicina, tá? Tem muitas outras possibilidades. Se, por exemplo, o seu interesse, na verdade, é entrar nessa universidade e estudar outra coisa, não é só medicina, realmente tem outras possibilidades de carreira que você pode obter lá, tá bom? E falando um pouquinho assim, no caso... por exemplo, de faculdades lá, né?
tem lá, como eu já falei, comentei, né? Eles têm um campus assim, somente de medicina, mas tem outros campos que que eu vou falar para vocês. É muito interessante, porque não estamos falando somente de uma carreira, né? A intenção dessa universidade, principalmente, é poder ter essa conexão de estudos com outras carreiras em conjunto. Então, na verdade, é como quando você entra na universidade, você ter aquela vivência, né, de estudo, esporte junto, trabalho, né? Então, é como se fosse uma universidade universitária. Então, essa possibilidade que a universidade pode te entregar é muito interessante na hora de você escolher uma carreira. Agora a gente vai falar das oportunidades de carreira dessa universidade maravilhosa que é a Universidade Austral. Atualmente, a universidade possui 22 carreiras de graduação e ela tem 2 campos, que seria um deles o campo Pilar e outro o campo Rosário. Mas explicando como que funciona no caso da Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Que a gente fala sempre de graduação, de pós-graduação, de especialização, de técnico aqui no Brasil, né? No caso da América Latina, eles têm o grado. O que seria o grado? Seria o que a gente conhece por graduação, né? Que são aquelas carreiras de formação para conhecimento muito mais profundo, né? Com mais disciplinas, né? E no caso dele, são carreiras que são a partir de 3 anos, ou seja, de 3 anos a mais. A gente já está falando, no caso de uma graduação, né? É muito mais tempo que você estuda, muito mais conhecimento que você adquire, né? Temos também o que eles chamam de licenciatura, tá? Que praticamente é um título acadêmico que você vai obter quando você finaliza uma carreira universitária, que seria uma carreira de mais de 3 anos. Então, uma vez que você se forma em uma graduação, por exemplo, você vai obter um título de licenciatura e a carreira que você cursou, né? Tem também o pós-grado, que é o que a gente conhece como pós-graduação, que já é um título acadêmico muito maior, né? No caso, você já fez aquela graduação, né? Se formou e você vai para a pós-graduação, que ele chama de pós-grado, tá? Então, é um título muito mais de muito mais porte, que ele chama, né? Que começa com a especialização, depois tem mestrado, doutorado e assim vai, né? Que a gente chama de nível de hierarquia que eles têm, né? Que esses títulos têm da pós-graduação. E tem também as tecnicaturas, que é um grau universitário também, mas ele é orientado para mais especificação. Ou seja, a gente está falando da que a gente conhece como técnicos, tá? É uma carreira técnica, que normalmente são estudos de aproximadamente uns 2 anos ou menor que 2 anos, tá? É um tempo bem mais limitado, tá? E aí, quando você se forma como um técnico em alguma determinada carreira, por exemplo, ou área. Falando assim dessas 22 carreiras que a Universidade Austral entrega, né? Eu vou falar dessas 22 carreiras para você, mas estando bem ciente, na verdade, como eu já tinha falado, eles têm 2 campos, né? Tem o campus Pilar e o Rosário. Então, tem muitas dessas carreiras que você pode somente encontrar num campus, ou somente em outro, ou nas duas, tá? Então, essas 22 carreiras tem
pode ser em uma, em outra ou nas duas, tá bom? E começando com advocacia, que eles chamam, que é o famoso advogado, né? Você que sempre desejou cursar como advogado, defender defensa pública, né? Porque, na verdade, tem muita, dentro da carreira, né? Tem muitas divisões, né? Aí que você, quando começa a ver a carreira, você vê o que realmente, qual que é o desejo, né? Qual que é a área que você vai seguir, né? Mas se você gosta realmente de ler as leis e tudo isso, então isso é a carreira que você precisa continuar, né? É uma carreira muito linda mesmo, mas eu percebi, eu tenho, na verdade, amigos que são advogados e dá para ver realmente que a pessoa precisa gostar muito de ler, porque eles leem muito. E as leis nem falar, né? Porque as leis às vezes mudam todos os anos, né? Então, é uma carreira realmente que constantemente você se vê envolvida nesse conhecimento, né? Então, realmente, a pessoa precisa muito gostar de ler. Né? Temos aqui a administração de empresas. A administração de empresas é uma carreira muito legal e ela sempre é requerida, né? Porque sempre vão nascendo novas empresas, estão chamando novas pessoas, né? Então, realmente é uma carreira que ela é muito chamativa, tanto nacionalmente falando como internacionalmente, tá? Porque tem muitas empresas internacionais, tá? Que estão na procura desses profissionais. Então, é muito interessante, né? Agronegócios, pessoal. Agronegócios é outra carreira que está em alta, né? Aqui, principalmente em Brasil, tem crescido muito, muito mesmo. E uma coisa interessante que eu também tenho amigos que estão entrando nessa área, né? Ele está juntando muito com a parte de robótica, é muito interessante. Mas assim, se você realmente sonhou em fazer essa carreira e ver talvez se gostou de robô, você vai ver que ele está crescendo muito, muito, muito e entrando junto com a parte da automação, de robótica, que está totalmente em alta também, pessoal. Ciência política. Ciência política é uma coisa que você precisa gostar mesmo. E uma coisa muito interessante que achei nessa universidade, na Universidade Austral, é que eles conseguem entregar essa carreira, que não é muito fácil encontrar em universidades. Eu acredito que talvez seja a segunda universidade que já vi que tem essa carreira e é muito interessante, porque se você realmente gosta de política, é uma carreira, assim, e uma universidade que pode te entregar essa conhecimento, né? Então, é muito, muito interessante. Ciências para a família, né? No caso, para a família, ele está muito ligado com a advocacia, mas ter uma carreira especialmente para isso é muito interessante. É o que a gente conhece muito como assistente social, pessoal. Então, aqui no Brasil, eu tenho conhecido muitas pessoas que trabalham com isso e realmente é muito importante. Às vezes você trabalha, por exemplo, numa ONG, ou trabalha talvez ou na prefeitura, ou com advogados, né? Ou você tem talvez seu próprio escritório, né? É uma carreira muito interessante que sempre precisa em algum lugar, tá? Por exemplo, elas são as intermediadoras, né? Quem trabalha como assistente social são intermediadores de alguma coisa, você defende uma família. Então, assim, é uma carreira muito linda mesmo. Assim, se você gostar, a Universidade Austral pode te entregar também essa carreira para você estudar. Comunicação sempre está em alta, né? E, especialmente, eu vi como os profissionais que trabalham com essa área começaram a ser mais chamados assim que iniciou a pandemia, né? Porque realmente a tecnologia, a parte, por exemplo, de redes sociais, ficou muito mais procurado, né? Então,
junto com isso, né, profissionais que trabalham na área da comunicação foram muito mais e estão sendo muito mais procurados. Então, se você desejou, é a carreira para você. E essa universidade consegue te entregar isso, né? Contador público. Se você realmente gosta assim, de contas, você é da área de exatas, é uma carreira muito interessante também, que sempre precisa em qualquer empresa, falando nacionalmente, falando internacionalmente, é uma carreira muito procurada também, junto com a parte de economia, tá? Temos desenho. Desenho, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de desenho, tem, por exemplo, desenho de interiores, que você trabalha junto com a área da arquitetura. Tem desenho de vestuário, por exemplo, que você trabalha já mais para, por exemplo, vestir uma pessoa, né? Para criar a sua marca. Então, desenho é uma coisa muito legal e totalmente focado com a área de humanas, de artes, né? Se talvez esse daí é o que você sempre desejou e essa universidade consiga entregar para você. Economia empresarial, o que acabei de falar para vocês, né? A economia entra muito, muito ligado com a contabilidade. E toda empresa sempre requer, por exemplo, seja nacional ou internacionalmente falando, como eu já comentei, eles sempre precisam. Então, assim, uma carreira muito interessante. E se vocês verem, por exemplo, agora atualmente nas redes sociais, até o mercado, a parte de finanças, né? Está muito em alta. Profissionais que trabalham com economia e finanças estão sendo muito procurados, porque realmente, bolsa de valores, tudo isso está crescendo muito, né? Então, assim, é uma profissão muito interessante para vocês seguirem também. Enfermeria. Se você sempre gostou, por exemplo, nossa, eu sempre admirei muito, por exemplo, um médico, né? Mas você fala assim, nossa, mas eu não quero ser médico. Tem enfermeira também, pessoal, área da saúde. Talvez você sempre viu uma enfermeira e você fala, nossa, eu acho que eu gostaria de fazer enfermagem. É uma carreira muito linda mesmo. E a gente viu o diferencial que as enfermeiras conseguiram fazer, né, a parte da enfermagem, que fez durante a pandemia, né? Uma carreira muito linda mesmo. Engenharia industrial. Tem aqui, na verdade, nessa universidade, tem 3 engenharias, que seria a engenharia industrial, a informática e a biomédica. Elas são muito interessantes, né? A engenharia industrial, ela é totalmente generalizada. Se você sempre sonhou, por exemplo, em trabalhar numa indústria, sem ser uma engenharia específica, né? Quando a gente fala específica, tem a mecânica, a mecatrônica, a aeronáutica, né? A civil, tem muitas outras. Na verdade, tem um mundo gigante de engenharias, né? A industrial já é aquela mais especializada, né? Aquela específica quando você decide trabalhar numa indústria, uma coisa bem interessante, né? E ter uma universidade que ofereça esse especificamente não é muito fácil. Tem engenharia informática, né? Você sempre gostou, por exemplo, na parte de programação, de se comunicar, que eu falo que é também uma linguagem nova, né? Praticamente você se comunicar com o computador, né? É uma carreira muito, muito interessante também. Engenharia biomédica, eu acho sensacional. Quando você vai, por exemplo, estudar, nossa, eu gostaria muito de fazer, por exemplo, medicina. Mas eu vi que eu não sou muito boa na área de saúde, mas eu sou maravilhosa na área de exatas. Tem biomédica, a engenharia biomédica, ela junta o melhor dos dois mundos. Você imagina você trabalhar com equipamentos para auxiliar um médico, por exemplo, na ressonância. É o engenheiro biomédico que faz isso. Então, tem o melhor de dois mundos, né? Uma coisa muito maravilhosa. Eu, assim, fico impressionada com as modernidades que o mundo normalmente agora, né, está entregando para nós, né? Medicina. Medicina é o sonho de muitas pessoas. Eles têm um campus próprio e é gigantesco e eles também entregam oferecem o máximo que eles conseguem para você também cursar, né, medicina e virar um excelente profissional, né?
Negócios digitais. Por que negócios digitais? Nós falamos, nossa, que carreira diferente, né? Mas se vocês perceberem agora, atualmente, quase tudo é digital. Já praticamente toda a parte que a gente tinha documentação, que a gente tinha todo através de papéis, eu tenho certeza que daqui para frente a gente não vai ver mais papéis, vai ver tudo digital. Então, o negócio digital se voltou uma coisa assim muito essencial na época da agora que a gente está vivendo no momento. Então, uma carreira muito desejada mesmo. Nutrição é fantástica, né? Nutrição, poder cuidar por exemplo, a alimentação de uma pessoa para ter uma melhor vida, assim, é impressionante, né? E essa carreira é oferecida nessa universidade também, que te dá essa possibilidade, né? Organização e gestão educativa. Isso daí é totalmente focada na parte educacional, né? Essa parte ajuda muito também, por exemplo, nossa, eu sempre sonhei ser professora, mas eu sempre tive aquela visão de, por exemplo, ser uma diretora de uma escola, né? Você tem aquela visão geral da organização, da gestão, porque quando você cuida de uma escola, você precisa gerir da melhor forma possível, né? Então, imagine ter uma carreira que te ajude e te auxilie para isso, né? E sempre foi seu sonho. Então, você consegue nessa universidade. Orientação familiar também. Ela é muito parecida com assistente social, mas ela é bem mais focada na parte educacional. E é muito interessante ter uma universidade que consiga entregar essa carreira para você, né? Professorado secundário e superior. São os professores. É muito engraçado que o pessoal chama, né, de professorado, né, um professor. Mas é a mesma coisa, tá? É só a diferença como eles falam. Mas nesse caso seria o professor de secundária superior, ou seja, a gente já está falando de níveis diferentes, né? De escola e superior a gente já está falando de universidade, né? Então, é muito interessante se isso daí é o que você deseja, né? Psicologia é uma carreira muito linda também, muito diferente. E você realmente precisa ter aquela paixão, né, pela carreira, porque ela é muito, muito diferente, né, com o que a gente está acostumado normalmente, falar com pessoas, entender a pessoa, né, então eu acho uma carreira muito linda mesmo. Professorado universitário primário. Também são professores, no caso de universidade específica, mas nisso daí a gente precisa ficar um pouco atento. Por quê? Porque tem algumas universidades que, além de você ter, por exemplo, o seu diploma de professor, você precisa fazer uma especialização, ou uma pós-graduação, que a gente fala, né? Então, muitos precisam, por exemplo, o título de mestrado, no caso acadêmico, para poder exercer como professor universitário. Então, muitas vezes, você precisa ver, no caso, nessas carreiras de professorado, nível superior, qual que é o currículo deles, né? O que eles oferecem, para ver se você conseguiria exercer na universidade, qual universidades que você poderia exercer, tá? Então, isso daí é uma coisa para vocês ficarem bem atentos, para ver e ler atentamente o que eles oferecem para você, uma vez que você faça essa carreira, tá? E relações internacionais, também super procurado, tá? Quando você deseja, por exemplo, trabalhar para uma multinacional. Eles são, eu acredito que sejam as empresas que mais procuram profissionais formados em relações internacionais. Porque a gente está falando, nessa carreira, você vê um pouquinho de negócios internacionais, você aprende idiomas novos, né? Como você se relaciona com outros possíveis parceiros. Então, é uma carreira, assim, muito grande, muito interessante e muito procurada se você decide realmente fazer essa carreira, tá bom? E agora, falando da pós-graduação.
Porque sim, você tem essa oportunidade também de estudar uma pós-graduação. Você que já se formou numa carreira que sempre desejou, mas agora quer fazer uma pós. Aqui na universidade, no caso da Universidade Austral, você tem essas possibilidades, né? E ela é uma universidade de carreiras acreditadas, validadas, tanto na parte de especialização, de mestrado, de doutorado, né? Porque quando você procura uma pós-graduação, você precisa sempre ver se a universidade é acreditada, né? Porque você está dando um passo além, né, para você continuar estudando, né? Então é muito importante, né? No caso da universidade, o sistema deles, eles promove uma formação contínua, tá? Para investigadores, para graduados em universidades, tanto nacionais como internacionais. Então, sim, eles recebem estrangeiros. É uma ótima oportunidade para você continuar estudando, né? E no caso das pós-graduações, né, tem muitas possibilidades, tá? Eles são muito focados na parte de ciências empresariais, comunicação, direito, educação, enfermagem, né? Business School, no caso mais o ramo internacional do ensino, né? Engenharia, medicina e ciência para a família. Então, a pós-graduação são focados mais nessas carreiras, tá? As possibilidades que você consegue ver são nessas carreiras, e tanto que quando você entra na plataforma da própria universidade, você consegue ver mais detalhado cada uma delas e as possibilidades que você teria se você seguisse, né, em frente e fizesse uma pós-graduação. Começando, né, falando, porque a gente já comentou que eles têm tanto especialização como mestrado, quanto doutorado. Vou começar falando no caso das carreiras de especialização o que eles esperam, né? O que eles entregam para alguém que deseja fazer aquela especialização, né? O propósito da especialização deles, né, é aprofundar no conhecimento teórico, nas técnicas, metodologias, né? Eles vêm mais na área profissional. Ou seja, porque uma coisa interessante que você precisa saber que quando a gente fala, por exemplo, de especialização, a gente está falando totalmente focado numa área específica, num setor, um treinamento específico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, atualmente, sou formada em engenharia aeronáutica. Se eu quisesse fazer uma especialização, por exemplo, seria numa área específica da aeronáutica que a universidade consiga me entregar. Por exemplo, nossa, eu sou formada em engenharia aeronáutica e gostaria de me especializar em estruturas aeronáuticas. É super pontual, então vocês conseguem ver o que seria a especialização. E normalmente, alguém que deseja fazer especialização, ele ou já está numa empresa e ele quer um conhecimento determinado, ou ele deseja entrar numa empresa em particular e precisa de um conhecimento específico para uma área, por exemplo, ou para uma vaga de uma empresa, né? Então, assim, quando a gente escolhe uma carreira de especialização, ele é muito, muito, muito específico, tá? No caso dessa atividade de formação, para você se formar na parte de especialização na Universidade Austral, eles possuem uma atividade que seria totalmente individual, tá? Não existe trabalhos em conjunto, em grupo, né? Você precisa fazer um trabalho final para, na hora de você finalizar sua especialização, né? Mas, lógico, depois de você ter terminado todas as matérias necessárias. Que é aqui uma dica para vocês, quando vocês escolhem uma matéria também dentro da especialização, é muito interessante ver, por exemplo, observar se a universidade ele te entrega, por exemplo, matérias
mistas, que no caso você pode escolher algumas matérias e outras já são da disciplina ou no caso da especialização que você escolheu. Se elas já são personalizadas, no caso você escolhe todas as matérias da especialização, ou elas já têm umas matérias próprias para a especialização, que no caso são aqueles entregam para você e você não tem como escolher outra matéria. Mas uma coisa interessante, assim, é quando eles te dão a possibilidade de vocês escolher matérias, tanto personalizada como mista, você sempre precisa saber se as matérias que você escolheu, elas vão te auxiliar no seu processo de aprendizagem na especialização. Por quê? Tem muitas pessoas, por exemplo, que escolhem matérias determinadas, mas essas matérias não têm nada a ver, por exemplo, com a especialização. E elas acabam te atrapalhando, tomando um pouco do tempo de estudo que você tem para fazer o seu trabalho final. No caso, se você escolhe uma matéria que seja, que te ajude, né, que te auxilie nesse aprendizado durante a especialização, vai ser ainda melhor, porque isso vai ajudar no seu rendimento. Então, na hora de você escolher a matéria, é muito importante vocês estarem cientes, preparados de escolher as matérias corretas para você ter um melhor desempenho na sua especialização. Tá? Isso vai muito em qualquer pós-graduação, seja especialização, seja mestrado ou seja doutorado. Então, fica muito atento na escolha das matérias, tá? Uma vez, no caso, você já teve as matérias, está trabalhando no seu projeto, no seu trabalho final e vai apresentar. Nossa, você passou, né? Finalizou. Você obtém o título de especialista. Olha que título bonito, né? E você vai ter aquela especialização que você escolheu dentro desse título, tá? Esse no caso da carreira de especialização na universidade. Mas eles também têm a outra possibilidade de pós-graduação, que seria o mestrado. O mestrado para eles tem um objetivo, no caso de aprofundar numa área, numa disciplina específica, né, ou área interdisciplinar, por exemplo, e ele foca mais na formação do desenvolvimento teórico, tá? Tecnológico ou profissional. Porque o que a gente tem quando a gente fala de mestrado? Quando a gente fala de mestrado, temos dois tipos de mestrados. Temos o mestrado acadêmico e temos o mestrado profissional. Quando a gente fala de mestrado acadêmico, você tem um projeto, você tem as matérias, estuda um tema específico e muitas vezes quem faz mestrado acadêmico continua naquela área acadêmica, por exemplo, para ser professor de universidade ou para alguma finalidade específica. Quando a gente faz, no caso, mestrado profissional, a gente está sendo muito mais específico. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa específica, preciso saber sobre essa área específica, então eu vou estudar um mestrado sobre isso, entendeu? Então, vai ser uma área muito mais específica, falando profissionalmente. Então, quando você faz o mestrado profissional, ele já tem muito mais peso, né? Ele tem um pouquinho mais de tempo que uma especialização, mas você está tendo praticamente o mesmo objetivo de uma especialização, que seria a nível profissional para saber uma área, um conhecimento específico dentro de uma empresa, ou você quer adquirir um conhecimento específico para entrar numa empresa, tá? Aí seria praticamente a primeira diferença que a gente vê, e a única diferença que a gente vê entre mestrado profissional e o mestrado acadêmico, tá? Mas o objetivo dos dois é aprofundar, tá? Os dois vão ser aprofundar numa área disciplinária ou interdisciplinária específica, tá? Então, eles querem um desenvolvimento teórico.
No caso da universidade, você vai se formar, né? Você vai ter uma apresentação individual também. Mesma coisa que a especialização, não vai ter trabalho em grupo. Aqui também, no caso do mestrado, você vai ter a escolha das matérias, então é muito importante vocês escolherem certas as matérias e ver, no caso da carreira, do mestrado, né? Quais matérias eles vão considerar como obrigatórias e quais você pode escolher, porque você precisa escolher muito corretamente para poder ter um melhor desempenho também durante o mestrado. E uma coisa que para eles é fundamental na hora da defesa, por exemplo, do seu trabalho final, da sua dissertação, no caso de mestrado, é você mostrar aquele conhecimento na área. E para eles é muito importante você mostrar nesse trabalho final, por exemplo, o estado da arte. O que seria esse estado da arte? O estado da arte é você mostrar como está atualmente o conhecimento desse tema em específico. Por exemplo, eu decidi fazer um trabalho sobre estruturas aeronáuticas. Esse é meu trabalho. Como que a pesquisa a nível internacional está comparado com o meu trabalho? Você precisa falar, por exemplo, que, não sei, antes de ontem teve um trabalho relacionado ao meu projeto atual. Então, é um estado da arte, você está mostrando quão atualizados estão os trabalhos a nível internacional. Então, esse conhecimento, para eles, é fundamental um trabalho, no caso de mestrado, que você vai defender nessa universidade. Então, é muito interessante mostrar, importante também, mostrar esse conhecimento. E uma coisa também muito legal, né? Quando a gente fala entre mestrado e doutorado, por exemplo, no caso de mestrado, quando você decide fazer um trabalho em específico, você não precisa ter um trabalho começado do zero. Não precisa ser totalmente novo e inovador. No caso de mestrado, você pode pegar um trabalho que já existe, mas melhorar ele. Lógico, sempre fazendo referência ao trabalho anterior, né? Mostrando, como diz no trabalho, aí você fala o nome do trabalho, porque senão passaria por plágio, né? Então, é muito interessante também mostrar os trabalhos anteriores dentro do seu próprio trabalho. Mas não precisa começar do zero. Você pode pegar um trabalho e melhorar ele, né? Mostrar por que você fez isso, quanto melhorou e quão essencial é seu trabalho, né? Que também é muito importante quando você entrega seu trabalho final. E uma vez que você entregou o trabalho, você passou, eles vão te dar o título de Magister. Sim, e a especificação, no caso, da área específica que você escolheu para seu trabalho de mestrado. Muito interessante, né? Olha, título bonito, né? E temos também o doutorado, que a Universidade Austral entrega para vocês fazerem. E qual que seria o objetivo principal deles? No caso, é formar pesquisadores, tá? E como eu já tinha falado para vocês, a diferença de um doutorado para o mestrado é a originalidade, ou seja, seu trabalho precisa ser totalmente inovador e original. Você precisa mostrar aquela área de conhecimento sobre o que você está defendendo, né? Que é o seu trabalho, né? E quão grande vai ser essa contribuição para o nível acadêmico, por exemplo, né? Você precisa mostrar na sua tese, que no caso do doutorado é o trabalho final, a gente chama de teses, né? Então, temos o trabalho para especialização, a dissertação para o mestrado e a tese, que seria para o doutorado. São nomes diferentes, mas no final, esse é o trabalho final que você entrega e defende, né? Mesma coisa que o doutorado, né, e a especialização,
Vocês, antes de entregar um trabalho final, precisam ficar muito atentos às matérias que vocês vão escolher, porque vai ser muito importante para seu rendimento durante o seu mestrado, né? O seu doutorado, desculpe. Então, e a gente está falando que doutorado, normalmente, um doutorado dura aproximadamente uns 4 anos, né? Então, é bastante tempo. Vocês precisam realmente escolher muito bem, né? Temos o mestrado que dura 2 anos, né? O doutorado que dura 4 anos. Então, é muito tempo. Então, escolham as matérias certas para vocês entregarem o melhor de vocês nesses trabalhos finais, né? E uma vez que vocês entregam seu trabalho, mostrando esse conhecimento, mostrando o estado da arte que acabei de explicar para vocês, né? Quão atual é sua pesquisa sobre o que você está falando, né? Que é muito importante. Você vai terminar, você vai defender, né? E receber no final de tudo o título de doutor ou doutora para especificação da área que você desejou para fazer seu mestrado, seu doutorado no caso, né? Então, é muito importante para eles, assim, por exemplo, no caso de doutorado, vocês já vou avisando agora para vocês, se vocês decidirem fazer doutorado, saibam que primeiro que tudo, antes precisa fazer o mestrado. Então, não tem como, por exemplo, nossa, me formei na graduação de essa carreira específica e eu quero fazer doutorado. Perfeito, você pode fazer doutorado, não estou falando que você não pode, mas antes de chegar em doutorado, você vai precisar fazer o seu mestrado, tá? Você faz o mestrado e depois vai para o doutorado. E uma coisa interessante no doutorado deles é que eles aceitam, no caso, qualquer mestrado que seja compatível com a área, claro, que você faça tanto, por exemplo, no Brasil, ou na Argentina, ou qualquer outro país, né? Então, eles aceitam universidades internacionais, não somente quem fez na Argentina. Então, é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, nossa, já fiz mestrado, quero ter a oportunidade de fazer doutorado. Você aceita, eles aceitam realmente estrangeiros porque eles gostam desse intercâmbio cultural que a gente chama, né? Eu falo a gente chama porque eu também fiz mestrado. A gente gosta muito daquele intercâmbio cultural de conhecimento com diversas pessoas de diversos países, porque todos pensam diferente, né? E quando a gente fala, por exemplo, nossa, eu estou fazendo uma pesquisa nessa área. Nossa, como por exemplo o pessoal da Colômbia está fazendo essa pesquisa? Como que eles estão atualizados com o que eu estou estudando? Então você tem esse intercâmbio cultural de conhecimento científico muito interessante. E o que eles procuram. Então, assim, ter essa oportunidade é muito interessante. E agora falando, nossa, eu me animei muito, eu gostei muito dessa Universidade Austral, agora eu quero saber como que ela funciona. Como que é o método de ingresso deles, né? Como que eu posso ter essa oportunidade de participar dessa universidade, né? No caso da Universidade Austral, o método de ingresso não é por vestibular. Então, já vou te falando que não é um ingresso comum como é na universidades aqui do Brasil, né? Não tem vestibular para você ingressar na Universidade Austral. O que você vai precisar fazer? Você precisará passar por um curso de ingresso, que eles chamam, tá? E por que é feito esse curso, né? No caso deles, é mais por nivelamento, né? Eles acham necessário fazer esse curso para nível de conhecimento, para quando você começar a carreira, né? Você foi aprovado nesse curso, começar a carreira, começa todo mundo igual. Então, eles acham necessário esse curso de ingresso, né? Vamos chamar de introdutório, né? Para você ficar completamente nivelado com todos os alunos que vão entrar no ano, no caso, na universidade, num curso específico. No caso desse curso, ele é feito em diversas épocas do ano, tá? De forma presencial e também online. Mas uma coisa para ficar atento.
Quando você se inscreve, né, para esse curso, é muito interessante você sempre estar conversando com os professores, falando da sua disponibilidade, o que você gostaria de fazer, para eles estarem cientes. Por exemplo, nossa, quero fazer o curso, mas não posso presencial. Eu gostaria totalmente online. Perfeito, mas eles precisam saber disso, né? Não tem como falar, não, vou online. Aí o pessoal começa e eles não estarem cientes disso, eles não vão saber de você. Então, essa comunicação com o pessoal é totalmente importante, né? Então, é muito, muito importante sempre manter essa comunicação, tá, pessoal? Então, como eu já tinha falado, a intenção desse curso é de nivelar o conhecimento dos alunos, né? E eles entram com conceitos históricos do país, por exemplo, ensinos de conteúdos referentes ao curso que você vai desejar. Então, o curso é muito importante quando você coloca o curso que você vai fazer, né? Para eles saberem, no caso, quais matérias que eles precisam passar para você, porque ele é muito relacionado com o que você vai estudar. Então, na hora de vocês fazerem essa inscrição, fica muito atento que curso que você colocou, tá? Para você fazer o curso certo. Fica muito atento se já tem algum professor ali para você conversar, com quem que você precisa conversar, né? Talvez eles mandam um e-mail para vocês com algum contato específico e você que você já seja direcionado corretamente para não dar nenhum tipo de erro, né? Esse curso, no caso, ele é um intensivo, tá? No caso, por exemplo, na carreira de medicina, tem 3 diferentes, assim, no ano, para quem deseja fazer medicina. Eles ocorrem entre agosto para setembro, né? De outubro a dezembro e em fevereiro, tá? E eles são totalmente intensivos. Já vou falar mais ou menos os horários que eles funcionam também, tá? No curso, o aluno vai cursar 2 matérias, né? Uma falando para a medicina, tá? Como já falei para vocês. Quando você se inscreve, coloca ali a carreira que você deseja, que eles vão mandar para você, no caso, o curso e as matérias que vocês vão precisar cursar, tá? Nesse curso de nivelamento. Então, no caso de medicina, você vai cursar 2 matérias. Uma é introdução à vida acadêmica e outra ciências biológicas, tá? E sobre horários, né? A gente tem, por exemplo, de agosto a setembro, que seriam os horários segunda, quarta e quinta, das 18 às 20h30. Então, é bem no período da noite e são 3 vezes por semana. Então, é intensivo mesmo para você começar a estudar assim e vai até o final. De outubro até dezembro, que é segunda a sexta, das 5h30 às 8 da noite, também um intensivo, né? Num período também mais de noite, e no caso é de segunda a sexta, aí já estamos falando de 5 dias na semana, né? Então, esse daí é muito mais intensivo. E o período de fevereiro, que seria segunda, quarta e sexta, das 9 às 18 horas, que seria praticamente o dia todo fazendo curso, tá? E são 3 vezes na semana. Então, a medicina, no caso, eles oferecem 3 possibilidades de vocês fazerem um curso durante o ano. E esses são os horários que vocês também teriam para fazer esse curso com 2 matérias, tá? Então, é uma coisa muito interessante para vocês ficarem cientes e correr atrás disso, né? Através, no caso, você está sendo curso, né? Você está nesse processo. Nesse processo, o aluno, ele vai ser chamado para uma entrevista, tá? Para eles te conhecerem melhor, saber o que você deseja, por que você quer fazer deseja fazer essa carreira, né? Por que esse sonho, né? Você precisa contar tudo nessa entrevista. E você também vai precisar fazer uma prova de espanhol oral e escrita.
Ou seja, vamos lá, um stop para eu falar para vocês a importância do espanhol. Por quê? Vocês fizeram o curso, vocês conseguiram, por exemplo, entregar tudo. Nossa, consegui passar no curso, perfeito, mas e aí? No final tem a entrevista, você vai precisar falar em espanhol, se comunicar, porque se você não se comunicar corretamente, a pessoa não vai entender e até pode entender errado alguma coisa. Imagina você falar assim, nossa, meu sonho, e ele entende outra coisa, nossa, não gosto, sei lá, uma coisa assim, né? Então, assim, é muita coisa de contexto, né? Se a gente não se expressa bem num idioma, a pessoa pode entender totalmente errado. Então, aí a importância do espanhol para vocês, pessoal. E assim como, por exemplo, né, a gente vai precisar fazer uma prova de espanhol oral e escrita. E o nível que eles vão pedir para vocês EV2, que é o intermediário, que é o nível praticamente que você obtém quando você tem aquele certificado de proficiência. Mas nesse caso, eles não pedem o certificado, mas eles fazem a prova. Então, o espanhol é fundamental, ou senão vocês não vão poder provar seu nível intermediário que você tem no espanhol, né? Então, é totalmente importante, né? Referente aqui à possibilidade, por exemplo, fazer as aulas online, já tinha comentado, é possível. Quando você faz a inscrição, você coloca ali seu interesse de fazer as suas aulas de forma, por exemplo, online. Vamos supor, por exemplo, que você ainda esteja no Brasil. Eles te dão a possibilidade de você fazer as aulas online. Mas o que seria diferente no caso de presencial? E na hora de você fazer, por exemplo, as provas, de você fazer o seu exame, tudo que certifique no final, no caso, prova, exame, né? Precisa ser presencial. Não pode ser online. Então, uma coisa para vocês ficarem atentos, vocês vão fazer todo o processo, todas as aulas, se quiserem online ou já lá, né? Se vocês quiserem ter aquela vivência lá na universidade, vocês podem, mas não pode de jeito nenhum fazer de forma online as provas. Eles pedem como obrigatórios vocês fazerem as provas de forma presencial. Então, aí uma dica para vocês ficarem totalmente atentos a isso, tá bom, pessoal? Perfeito! E agora, no caso, vocês falando agora do tempo de duração de um curso, né? E ele é obrigatório? Sim, pessoal, esse curso é totalmente obrigatório, porque é a forma de ingressar na Universidade Austral. Então, é totalmente obrigatório. E referente no caso, quanto que esse tempo de duração do curso? Vai depender de cada curso. Por quê? Porque tem alguns que pode durar mais, tem alguns que pode durar menos, né? E temos, por exemplo, no caso da medicina, que tem aquele de agosto a setembro, de outubro a dezembro e de fevereiro, né? Só de fevereiro. Então, vai depender do curso que você vai fazer, né? E o tempo que você vai desejar fazer esse curso introdutório, tá? Então, assim, o tempo de duração vai depender mesmo da escolha que vocês desejem fazer. E o que mais que eu preciso ficar atento ou atenta, né? Lembrando, pessoal, que dentro desse curso é necessário também fazer o exame de espanhol. Ou seja, vocês vão precisar obter um nível intermediário de espanhol, que seria o V2. E aí, aquela coisa que eu falo que é totalmente importante, que é o espanhol. Fiquem atentos para fazer as aulas, por exemplo, o curso de espanhol, que entregue isso que você precisa. Porque é muito importante, não é só chegar lá, fazer o curso, fazer a prova que eu estou dentro. Cuidado com isso, porque é de caráter eliminatório. Então, é uma coisa que vocês precisam ficar
totalmente atentos dentro da universidade, tá? E para a universidade, o estrangeiro, né, eles são aceitos, sim, com certeza, são super bem-vindos, mas é importante vocês demonstrarem para eles que vocês tenha capacidades de entender, por exemplo, entrar na universidade, fazer as aulas, entender o que está acontecendo, fazer as provas, né? Então, é nesse curso que eles veem isso e é realmente importante a gente ver o essencial, né? A importância do espanhol na hora de fazendo o curso, né? Eles não pedem aquela certificação, mas no final você tem aquela entrevista, né, presencial, e aquela prova oral e escrita que você precisa mostrar para eles sua proficiência, né? O nível intermediário no caso, né? Mas qual que é o grau de dificuldade dessa universidade austral, né? O que a gente pode lhe dizer, né? Pode dizer para vocês que vai depender totalmente de você, né? Já que qualquer uma das opções, né, que você escolha vai depender da sua dedicação e que você consiga fazer essa diferença, né? Porque toda a dedicação que você faça vai fazer aquela diferença na sua vida, na sua carreira, né? E todo o sucesso vai depender, no caso, unicamente de talvez de você sacrificar, se dedicar totalmente, sacrificar alguns momentos, saber, com amigos, com famílias, em prol de seu sonho, né? De seu tão sonhado sonho, né? Mas de antemão eu já falo para vocês que assim, que todo esforço que você entrega, né, vale assim totalmente a pena, né? Tudo tem a sua recompensa e no final é só você que vai ficar assim com essa nossa gratificação, essa felicidade, né? Tudo depende realmente de você. Então, a gente precisa que o aluno entenda que toda mudança passa ou requer algum tipo de adaptação, né? No início você pode apresentar algumas dificuldades, né? Mas aqui todo foco, toda determinação é superada, né? Você pode passar por muitos impedimentos, muitos mesmos, mas no final tudo isso é superado, né? Então, você vai estar em outro país, né? Então, você vai conhecer pessoas diferentes, né? Mas assim, a sua vontade de vencer, no final, assim, vai te dar aquela satisfação pessoal, que é a melhor parte, né? E falando assim agora, né, nossa, e esse momento assim motivacional, né, porque realmente, pessoal, às vezes vocês veem aquela dificuldade, vocês veem, nossa, está muito difícil, eu vou desistir. Não desista, porque no final vocês vão ver, vão se sentir tão bem assim com vocês mesmos, sentir tanto orgulho de vocês, né, que a melhor forma, a melhor satisfação é a pessoal, né, com nós mesmos, né. E no caso, perfeito, nossa, eu gostei muito dessa universidade, né? Quanto que é a duração da carreira, né? No caso, por exemplo, da carreira de medicina, vai ter a duração de 6 anos, mas vocês vão contar também o tempo que vocês vão fazer o seu curso, né? No caso, o curso de nivelamento, aquele curso inicial, que vai depender também, no caso, de qual vocês vão escolher, né? E como que eu posso iniciar, né, nessa caminhada, nessa jornada, né? Primeiro que tudo, vocês, para ingressar, né, vocês vão escolher o curso que vocês desejam fazer, seja o curso de graduação, seja o curso de pós-graduação da Universidade Austral, né? Aí vocês vão fazer a inscrição para poder fazer aquele curso de ingresso, né? Aquele de nivelamento, e lá eles vão te passar toda a documentação que vocês vão precisar levar, né? E depois disso, depois de ter feito o curso, vocês vão precisar também fazer a inscrição para o exame, tá? Que é o exame eliminatório, que no caso vocês vão ter que fazer e demonstrar a sua capacidade, seu conhecimento no idioma, né? Que é fundamental
para eles, né? Mas tudo isso, toda essa informação vocês vão encontrar entrando na página da própria universidade, né? E uma curiosidade, assim, muito interessante da universidade é que, por exemplo, para a carreira de medicina, eles oferecem, por exemplo, cursos dentro do hospital, né? E o hospital deles é o melhor, é um dos melhores avaliados, né? No caso de universidades que têm a carreira de medicina, né? Então, o que eles fazem? Que durante o curso, você tem aquele contato dentro do próprio hospital, né? Para que seja muito mais vivenciado, né? Você tem aquela experiência de vivência mesmo dentro do hospital, né? Que é uma coisa muito interessante. E eles se esforçam muito para ter aquele ensino prático, né? Porque assim, a intenção deles é que vocês, né, no caso, os alunos da carreira de medicina, têm aquele contato com pacientes desde o primeiro ano, né? Porque tem muitas universidades que fazem aquele ensino prático que é essencial, é fundamental, né? Que a gente está falando da carreira de medicina, a gente está interagindo com pessoas, né? Então, eles dão essa possibilidade desde o primeiro ano. Tem muitas universidades que dão essa possibilidade a partir do terceiro ano. Então, ali já fica uma experiência muito interessante, né? Imaginem desde o primeiro ano, vocês poder ter essa experiência prática de investigação em diversas matérias da carreira, por exemplo, o que está acontecendo, algo muito mais real, né, que vocês consigam investigar e solucionar, né? É uma coisa muito, muito interessante. E falando assim agora um pouquinho, né, conhecendo um pouquinho a história de uma aluna do instituto, né, que ela começou nessa jornada também, né, pra gente conhecer a história dela, talvez a gente se identificar, porque é muito interessante você que está iniciando ou querendo iniciar nessa jornada, né? Aqui vou ler o depoimento para vocês. Vou ler agorinha. No caso é o depoimento da Maria Eduarda. Me chamo Maria Eduarda e eu sempre fiz curso de inglês desde bem jovem. Nunca fui muito chegada ao espanhol e tinha bastante dificuldade até que depois de muita conversa com meus pais, resolvi que faria medicina na Universidade Nacional de Rosário. E meu primeiro pensamento foi: como vou aprender espanhol? Já que isso sempre foi um obstáculo para mim. Então, com algumas pesquisas, encontramos um instituto Aprender Espanhol Online. E de primeira foi bem difícil me adaptar à língua, mas graças aos professores, dando suporte e me encorajando a não desistir, em 7 meses eu estava segura para fazer o exame CL e assim conseguir aprovar com um nível avançado C1. Olha que história interessante da Maria Eduarda, né? Ela viu dificuldades, né? Ela empreendeu nesse desafio de um novo idioma, né? Ela estava estudando inglês, desejou estudar espanhol porque ela viu que era fundamental, né? E viu que era importante também ter aquela experiência com professores que ficarem vendo, apoiando, ajudando nativos, né? Para poder estudar a carreira que ela desejava, que no caso era medicina na Universidade Nacional de Rosário. Então, assim, e ela conseguiu poder passar, né, fazer o CIEL, né, que é necessário no caso da Universidade de Rosário, Nacional de Rosário, e aprovou com C1. Ela foi maravilhosamente bem, né? Então, assim, vocês veem a dificuldade da pessoa, a necessidade, na verdade, né, de aprender o espanhol para poder, por exemplo, estudar, fazer um intercâmbio estudantil numa boa universidade e, além de tudo, fazer o certificado, né, de proficiência do espanhol que eles pedem, porque tem muitas universidades que já pedem para você levar dentro da documentação
E tem outras que fazem a prova deles, mas sempre é intermediário V2. Então, é muito necessário vocês tomarem ciência disso, se vocês realmente querem fazer aquele intercâmbio educacional. E como recomendação final para vocês, o que eu recomendo, né? Se você realmente deseja, quer entrar na Universidade Austral, esse é o sonho, lembre-se que o espanhol é fundamental. Você não tem como fazer o intercâmbio estudantil, entrar numa universidade assim, prestigiosa, boa, sem o seu espanhol. Você precisa realmente pensar que é necessário e fundamentar o espanhol, tá? Então, muito cuidado com promessas de que você em meses vai conseguir aprender o espanhol, que, por exemplo, você tomando alguma pílula, você vai virar fluente. Não tem essa. Você necessita de foco, de dedicação. Então procure uma escola que possibilite essa aprendizagem de uma forma muito mais segura, de uma forma correta, tá? E que possa te ajudar, por exemplo, com vocabulário, porque assim, na hora de você fazer uma prova, um exame, certificado de proficiência, é essencial, tá? Então, sempre busque professores capacitados, que possam te ajudar nesse caminho que é essencial. É o caminho, é o começo para você chegar no seu sonho, no tão sonhado sonho, né? Eu espero de verdade, de coração, que toda essa informação tenha te ajudado, né, de alguma forma. Lembrem primeiro de escolher corretamente a sua carreira, né? O que você deseja realmente. Vocês vão ver que no começo pode ser super difícil, mas vale sempre tudo a pena, né? Se identifica com aquela oportunidade nessa universidade que você deseja realmente, se ela é prestigiosa, se ela é boa, se ela vai te entregar esse conhecimento que você realmente deseja, né? Eu espero que tudo isso tenha ajudado vocês. Vocês vão ver que no final, assim, tudo vale a pena. Eu dou para vocês um forte abraço, beijos, e eu vejo vocês nos próximos episódios. Tchau!